Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Geral do primeiro ano do ensino médio do IFRJ Campus Pinheiral. E estamos encaminhando para as nossas últimas aulas, para o final do nosso curso. Hoje vamos continuar a nossa aula de funções inorgânicas do capítulo 11. Hoje é a nossa aula de número 17. Vamos dar continuidade hoje aos estudos, dos óxidos e dos sais, e também veremos o conceito de potencial hidrogeno iônico, ou pH, como vocês conhecem. E todo o nosso conteúdo está no livro didático, como eu sempre falo. Não deixem de estar dando uma conferida lá e dando uma olhada nos extras do livro. Sempre é bom para complementar o conhecimento de vocês. E vamos à nossa aula 17, funções inorgânicas. E falaremos hoje do pH. pH, sigla que significa potencial hidrogeno iônico. E que vocês já ouviram falar muitas vezes, com certeza, esse pH é ácido, esse pH é básico. Mas, enfim, o que significa o pH? Vocês vão estudar isso melhor no segundo ano, tá? Mas o pH, ele vai calcular a concentração de íons H+, e íons OH- em uma solução, ok? Quando a concentração de H+, tá? Quando a gente coloca alguma coisa em colchetes assim, significa a concentração. Vocês ainda vão estudar lá no ano que vem, na fisicoquímica, o conceito de soluções, de concentração, tá? Grama por litro, porcentagem massa por volume, mol por litro. Não vou adiantar isso agora. Aqui o importante é vocês entenderem o conceito, ok? Então, quando a concentração de H+ numa solução é maior que a de OH-, significa que a gente tem, lembrando da aula passada que a gente falou que os ácidos, eles liberam H+, e as bases liberam OH-, ok? Então, o que acontece? Se numa solução a concentração de H+ for maior que a de OH-, nós temos uma solução ácida. Beleza? Agora, se for o contrário, a concentração de OH- for maior que a concentração de H+, nós teremos uma solução básica. Essa é a diferença. Ok? E, consequentemente, quando a concentração de H+ for igual a de OH-, ou seja, a concentração é a mesma, eles estariam tecnicamente se anulando, nós dizemos que a solução é neutra. Ok? Basicamente, ou acidamente, do jeito que vocês preferirem, brincadeiras à parte, mas basicamente é isso. Tá? Agora, e esse número, professor, que a gente sempre pH1, pH2, pH3, enfim. Existe uma escala para pH, só que essa escala é um pouquinho diferente. Tá? Existe um porquê dessa escala que eu não vou adiantar aqui no primeiro ano. Tá? Não tem porquê, volto a falar. Aqui a nossa preocupação é conceitual, é vocês entenderem o conceito. Tá? Mas a gente tem uma escala que vai aqui do 0 e vai até o 14. Mas a gente tem que se ligar no ponto do meio dela, que é o 7. O que significa um pH igual a 7? Um pH igual a 7 significa que nós temos uma solução neutra. Ok? pH 7 é neutro. Agora, quanto mais a gente desce a escala, tá? Como está escrito aqui, nós estamos crescendo a acidez, ou seja, o acidez mais... O pH mais ácido que existe é o pH 0, tá? Que é o ácido mais forte que tem. Tá? Obviamente que depende da concentração de H+, como eu já coloquei aqui, da concentração que esse ácido está diluído. Da mesma forma, a basicidade vai crescer para o outro lado.
Ou seja, a base mais forte que tem, a solução mais básica que existe, o pH dela é 14. Tá? Ou seja, uma solução com pH 6, ela é ácida. Uma solução com pH 4, ela é mais ácida que a com pH 6. A solução com pH 2 é uma solução muito mais ácida que a 4 e ainda muito mais ácida que a 6. Agora, uma solução de pH 8, ela é mais alcalina, tá, do que uma solução com pH neutra e também mais alcalina que uma solução com pH 6. Estão entendendo como é que funciona? Uma solução com pH 10, ela é mais alcalina que a com pH 8. Entenderam? A solução com pH 12, ela é menos alcalina que a solução com pH 14. É isso. Então a escala de pH vai de 0 a 14, sendo que a parte do meio, pH 7, é o pH neutro. Crescendo em direção a 14, teremos uma basicidade crescente ou alcalinidade, tá? A gente pode chamar de alcalinidade ou basicidade. Por isso a gente vai ver que metais alcalinos, porque eles formam bases. A tendência dos metais alcalinos é formar base. Vamos entender por quê quando a gente falar dos óxidos. Ok? Então a gente pode usar o termo alcalino. Muito bem. E aqui temos alguns exemplos, tá, de pHs. Por exemplo, a faixa normal da água dos rios é entre 5,5 e 7,5. Eles vão falar assim, mas professor, quer dizer que a água do rio ela pode estar com pH 6? Pode. Ela é fracamente ácida. Assim como ela pode estar pH 7,3. O pH do nosso sangue, por exemplo, é 7,2. O pH do nosso sangue. Ele não é, a gente não considera isso um pH básico. Mas ele é um pH, né, que já é um pouquinho mais básico que um pH neutro, mas a gente considera praticamente um pH neutro. Ok? As chuvas, o pH vai variar de 5, tá, a 6,5 daqui. O pH do leite é 6,6, que da área de alimentos aí vocês vão estudar isso. É o pH normal do leite, ele é ligeiramente ácido, fracamente ácido. Praticamente não existem coisas com pH neutro, tá? Depois vocês vão entender o porquê. O pH 7,0 é muito difícil de ser encontrado. Existe, mas em algumas soluções padronizadoras. A maior parte das, tipo o pH do sangue, é 7,2, 7,1, 6,9. A gente encontra esses pHs e, assim, no mundo real a gente pode considerar pHs neutros, sem problema. Tá? Agora, como o pH é importante, se o rio tiver uma contaminação e esse pH for diminuindo, ou seja, ficando mais ácido, a ponto de ficar em torno de 3 a 4, os peixes morrem. Tá? Ele não consegue mais sobreviver nesse ambiente ácido. O pH 3 é o pH do vinagre. Ok? Já o pH 4, entre pH 4 e 5, já afeta a reprodução dos peixes. Olha que interessante. Um suco de limão, pH é em torno de 2 a 3. O ácido do estômago, tá? Que é o ácido clorídrico, HCl, que é o ácido do estômago, que eu falei para vocês que o nosso estômago tem ácido para digerir proteínas. Lá na química orgânica e na química de alimentos, quem tiver, vocês vão ver como é que isso daqui funciona. O pH é em torno de 1 a 1,5. Olha, o pH é muito ácido, tá? Dentro do nosso... Obviamente que a gente tem uma proteção no nosso estômago, né, de muco, de células especializadas que evitam que esse ácido, né, dilacere o nosso estômago. Mas às vezes essa proteção falha e a gente tem úlcera, tem gastrite, tem dor no estômago, que é o quê? O ácido comendo as células do estômago. Ok? Algumas bactérias ácidas podem sobreviver nesses pHs, são bactérias extremófilas, que vocês vão ver quando vocês estudarem microbiologia. Ok? A água do mar ela é um pouquinho mais alcalina, em torno de 8,5. O leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio, né, MgOH2, que é usado
tá? Lembrando que o OH ele tem aquela carguinha negativa, então precisa de 2, visto que o magnésio é da família 2, ele é 2+. Tá? Então leite magnésio, a solução dele já tem pH 10,5, justamente para competir com esse pH ácido do estômago, quando está muito ácido, que a gente toma o leite magnésio para controlar a acidez estomacal. A amônia, que eu falei com vocês que é básica na aula passada, né? Aqui, uma solução de amônia tem pH 12 e por aí vai. A soda cáustica tem pH perto de 14 quando a gente coloca ela em água, o NaOH concentrado, ok? Que é muito alcalino. Ok, e existem substâncias que indicam esse pH. O mais moderno de tem são os pHômetros, tá? A gente até costuma escrever assim, ó, pHômetro ou pHômetro, né? Metroeta, pronto. Tá? Aqui portuguesando pHômetro, que ele é um aparelhinho que você tem um bulbo nele aqui, tá? Que ele tem vidro, tem umas soluções aqui dentro que não vou entrar em detalhe, tem um eletrodo que vai para o medidor. Você encosta aquilo na sua solução e ele te diz o valor do pH aqui, 7,5, por exemplo. Tá? Ele te dá uma medida precisa, mas não é todo laboratório que consegue ter um pHômetro. Vocês vão ver isso quando a gente voltar para as aulas presenciais, tem pHômetros no instituto que você pode ver. Então a gente pode chamar os indicadores, tá? Indicadores ácido-base, tipo a fenolftaleína, o azul de bromotimol, o alaranjado de metila, o papel de tornassol azul e o vermelho, né, que eles mudam de cor, e inclusive o universal. Na verdade, o que acontece? Essas substâncias, tipo alaranjado de metila, é uma substância que tem cor, e essa cor muda com pH, e ela não reage com nada, ela fica ali quietinha, só indicando a faixa de pH para a gente. Então olha que interessante. Em pH acima de 4,4, ou seja, bem ácido, ele fica laranja. Em pH abaixo de 3,1, ele fica vermelho. E ele tem uma zona que ele tem uma mistura das cores, que ajuda muita gente em algumas situações. Entre 3,1 e 4,4 é amarelo, que é a mistura de vermelho com laranja. O azul de bromotimol, olha que interessante, abaixo de 6 ele é amarelo, acima de 7,6 ele é azul, entre 6 e 7,6 ele é incolor. Ele é muito utilizado para a gente detectar pHs próximo do neutro. Perdão, incolor não, ele é verde, porque ele mistura um pouco dos dois. Tá? A fenolftaleína abaixo de 8,2 ela é incolor. Acima de 10 é vermelho e entre 8,2 e 10 é um rosinha bem pálido assim. Ele fica com a mistura. Esse daqui é chamado de ponto de virada. É um intervalo de pH que ele fica ali na coluna do meio. Depois vocês vão ver o quanto isso é importante. Mas agora, o que eu quero que vocês entendam agora, no primeiro ano? Que existem substâncias que podem indicar o pH para a gente para uma virada de cor. E a gente tem que ver, né, dentro daquela substância, né, que vem escrito para a gente quando a gente compra ela, a faixa de virada de pH dela. Então eu quero ver o pH, se aquele suco de limão que eu fiz está muito ácido. Tá? Eu faço o suco de limão, pigo um pouquinho de alaranjado de metila. Como a gente viu que o suco de limão, o pH dele fica em torno de 2, a gente já sabe que ele vai ficar todo vermelhão, tá? Porque está bem abaixo dos 3,1. Tá? Se eu quero pegar a água do rio, tá? Vou pegar, aqui seria o limão. Vou pegar agora H2O do rio. Vou botar a água do rio aqui e vou medir. A gente viu que a água do rio é em torno de 7,6, perdão, 7,5, vamos supor. Ah, e eu uso o indicador azul de bromotimol, aqui eu usei o alaranjado de metila, tá? A gente vai ver que quando a gente pingar o alaranjado de metila, tá? A nossa solução vai ficar verde, porque é o meio termo aqui entre o amarelo e o azul do indicador azul de bromotimol. Então, isso é o conceito de pH. pH é isso. E maiores detalhes sobre pH vocês vão estudar na fisicoquímica, tá? Principalmente a parte de cálculo dele. Mas o conceito é esse. Muito bem. Então vamos falar dos sais. O termo sal, ele é geralmente associado ao sal de cozinha. A gente fala muito sal e lembra logo do NaCl. Mas da onde veio o NaCl? Tá? Na verdade, o termo sal aqui a gente vai usar mais genérico. Tá?
o que seriam os sais aqui para a gente na química, tá? Até porque tem uma variedade, ó, há uma grande variedade de sais na natureza, tá? E tantos outros que podem ser sintetizados. Sintetização é muito mais fácil, tá? Calcário é um sal, gesso é um sal, talco são exemplos de matérias que têm sal na sua composição. Mas o sal, a definição dele é o quê? Substâncias iônicas que podem ser obtidas por meio de reações químicas entre ácidos e bases, que são as reações de neutralização. Vejam bem, a gente ainda não viu reação química, mas a gente já vai adiantar as reações de neutralização aqui. O que é uma reação de neutralização, pessoal? Quando nós temos... a gente diz que a reação de neutralização é uma reação de neutralização do pH. Olha só, então o meu objetivo é que o pH fique 7 ou neutro. Ou seja, eu tenho H+ igual a H- e eles se neutralizam. Olha que interessante. Então, quando eu tenho a base hidróxido de sódio, vejam bem, isso é uma base, NaOH, o hidróxido de sódio. Mas vimos na aula passada que, na verdade, isso daqui é um cátion Na+, ligado com OH-. Ok? E temos aqui um ácido, que quando colocamos o ácido em água, ele se ioniza em H+ e Cl-. Concordam comigo? Porque isso tudo é aquoso, essas reações são aquosas. Tá? Ou seja, olha o que vai acontecer. Quando nós encontramos OH- e H+, eles viram água, eles se neutralizam. H+ mais OH- dá água, tá? E assim nós neutralizamos tanto o poder ácido do ácido quanto o poder básico da base. E o que sobra? Tá? Se nós geramos água, sobra o cátion que veio da base, que é o sódio, e o ânion que veio do ácido, que é o cloreto. Então temos cloreto de sódio. Então isso é aquele mantra que a gente repete muito, que vocês vão ver em questões de Enem, etc. e tal, que é o quê? Um ácido mais uma base vão gerar sal mais água, ou seja, sal e água são neutros. Tá? O pH aqui, tá? Se eu coloco um ácido de pH igual a 1 reagindo com uma base de pH igual a 13, eu vou ter no final pH igual a 7, porque eu vou gerar sal e água que são neutros. Tá? Não tem poder ácido, nem tem poder básico. Isso é uma reação de neutralização. E os sais, eles são produtos de uma reação de neutralização. Ou vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, o hidróxido de potássio, que é uma outra base que a gente tem, ele reage com ácido nítrico aqui. Ácido nítrico, H+ aqui que está sendo liberado pelo ácido, e aqui o OH- que está sendo liberado pela base. OH- com H+, isso vai se unir, vai gerar água. E o que sobra? O cátion que veio da base, cátion da base, mais o ânion do ácido, que aqui é um ânion composto, tá? O ácido nítrico, só revisando, tá? Nitrogênio é da família 5, tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, tá? No ácido nítrico, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse elétron aqui reagindo com um oxigênio, tá? Que tem 6 elétrons na última camada, um vai ficar aqui, esses outros dois, tá? Vou desenhar aqui. Vamos fazer uma ligação dupla com oxigênio. Ok? Esse oxigênio está agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Perdão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, porque lembrem que a ligação química vale 2, está faltando 1 para completar o octeto. Ele vai reagir com hidrogênio. Tá? E aqui temos o parzinho de elétrons que sobrou, que ele vai fazer uma ligação coordenada com outro oxigênio para esse oxigênio compartilhar esses dois e ficar com 8. Esse é o ácido nítrico. Só que,
quando a gente tem a ionização do ácido nítrico, vou fazer em outra cor aqui, esse H vai sair, mas o par de elétrons vai ficar com oxigênio, por isso que ele sai na forma de H+. E vejam, aqui nesse caso, todo o ânion vai ficar com carga negativa, porque aqui eu tenho agora um oxigênio com 2 elétrons, vejam que uma ligação vale 2 elétrons, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. O oxigênio com 8 elétrons na última camada, ele está com um próton a mais nesse caso aqui. Perdão, ele está com um elétron a mais, ou seja, uma carga negativa a mais, que vai ser distribuída aqui na molécula inteira. Acaba que a molécula toda fica com carga negativa. Só para vocês entenderem como é a dinâmica da formação do ânion composto. Tá? Então a gente considera ele todo ânion. Ok? Alguns ácidos, né, que são aqueles ácidos que têm mais de um H+, que são os ácidos tripróticos, por exemplo, aquelas tribases, né, que falando de base, pensei base, falei ácido. Aquelas tribases, tipo o alumínio, ele tem 3 hidroxilas, 3 OH- ligados a ele. Aí, pensem bem, eu vou precisar de 3 H+ para neutralizar completamente. Aqui é uma questão matemática, cada um OH- neutraliza um H+. Então, se eu tenho uma base com 3 hidroxilas, eu vou precisar de 3 H+, ou seja, de 3 moléculas de ácido para neutralizar isso. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí vou formar o que no final? O cloreto de alumínio, ó, o cátion alumínio e o ânion cloreto. Só que agora são 3 ânions cloretos. Por quê? Porque o alumínio, se ele tem 3 hidroxilas ligados a ele, ou seja, 3 OH, que a gente sabe que é menos, então aqui a carga é 3 menos, o alumínio é 3 mais. Só olhar na tabela periódica, vocês vão ver que ele é da família 13. Tá? Então aqui o cloreto é menos, aqui é H+, cloreto menos, que tem que neutralizar, sempre lembrando disso, a carga tem que dar 0 no final. Então aqui vou ter o alumínio 3+, com 3 cloretos menos, fica 3 menos. Esse é o sal cloreto de alumínio. E obviamente vou ter 3 águas, porque eu precisei reagir 3 H+ com 3 OH- aqui. Agora, se eu tenho um ácido que tem mais de um H+, relembrando aqui o ácido sulfúrico, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada, o ácido sulfúrico, ele vai fazer isso daqui, ó. Tem um oxigênio aqui, já vou desenhar direto aqui, porque isso a gente já viu. Tá? Tem outro oxigênio aqui, ele faz uma covalente coordenada para cá e outra covalente coordenada para cá, para ficar assim. Ok? Muito bem. Então, com isso, a gente tem aqui um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. São 2 hidrogênios ácidos. Ok? Se ele tem 2 hidrogênios ácidos, então pode sair esse H+ aqui, esse H+ aqui e beleza. Ok? Então, o ácido sulfúrico, H2SO4, para reagir esses 2 H+, vai precisar de 2 OH-. É o raciocínio inverso desse. Ok? Aqui eu preciso de 2 hidroxilas para neutralizar completamente isso daqui. Vou formar, como aqui eu vou precisar de 2 NaOH, o meu sal vai ter 2 Na. E o meu ânion sulfato vai estar aqui, porque esse ânion, quando sair esses 2 aqui, eu vou ter carga menos aqui, porque o par de elétron fica com oxigênio, ele sai aqui na forma de H+, H+. E, beleza, está resolvido o nosso problema. Tá? Temos aqui o sulfato de sódio e geramos 2 águas por essas 2 hidroxilas e 2 H+, que reagiram. Tá? E ainda temos a gente não precisa neutralizar tudo, né? A gente pode ajustar as quantidades e ir neutralizando aos poucos. Por exemplo, aqui o ácido fosfórico. Vou desenhar aqui, ó. O ácido fosfórico tem 5 elétrons na última camada,
tá? Ele tem uma ligação com oxigênio aqui, uma ligação com oxigênio aqui, uma ligação com oxigênio aqui, e esse par de elétrons faz uma ligação coordenada com outro oxigênio. Tá? Para esse oxigênio, ele tem que ter duas ligações para formar o octeto, vai ter 3 hidrogênios aqui que são hidrogênios ácidos. O que acontece? Aqui eu precisaria, tá, de 3 NOH, veja, ele tem 3 H+ para sair. O H+1, o H+2 e o H+3. Ele é um ácido que tem 3 prótons para sair, é um ácido triprótico, é um ácido que tem 3 H+ para sair. Se eu quiser neutralizar ele todo, eu vou precisar de 3 OH-, mas eu posso usar um só. Aí eu vou gerar isso daqui, ó. Olha que interessante. Eu vou gerar O-, porque vai sair H+, mas os outros 2 hidrogênios ácidos ainda estão aqui. Ok? Então isso daqui é o H2PO4-, tá? Que a gente chama isso de dihidrógeno fosfato, porque ainda tem 2 hidrogênios para sair, tá? Ou seja, isso daqui vai entrar o sódio aqui e vai formar um sal, tá? Que é o dihidrógeno fosfato de sódio e só uma água, tá? Se eu reagir 2-GNOH, aí eu vou arrancar mais um H+, vou gerar mais uma carga negativa além dessa, aí geraria o HPO4 2-, tá? Ou melhor, vamos fazer com 2, assim, que agora saiu mais um H. Cada H+ que sai eu perco uma carga positiva. E por aí vai. Ok? Isso também, analogamente, acontece com as bases. Por exemplo, se eu tenho hidróxido de cálcio, tá? O cálcio ele é da família 2, gera um cátion 2+. Eu tenho 2 OH- ligados a ele para formar a base. Mas se eu só reagir com um ácido nítrico e não com 2, eu gero o hidroxinitrato de cálcio, tá? Porque tem uma hidroxila, mais um nitrato e o cálcio aqui, tá? E eu precisaria de outro ácido para concluir essa neutralização. Isso pode acontecer. Esses são os sais, tá? Sais, ácidos e sais básicos, que são sais, tá? Que ainda podem fazer reação ácido básico. E esses são os sais, tá? Sal, então, é um produto de uma reação do ácido com uma base, você vai formar um sal. Tá? Sal não é só sal de cozinha. O principal que a gente conhece, obviamente, é o cloreto de sódio. Aqui a gente está vendo uma salina, a gente deposita a água do mar aqui e vai deixando evaporar e vai formando os montinhos de sal à medida que a água vai indo embora. Tá? Um sal marinho que depois é refinado, purificado, bonitinho, mas esse é o sal marinho bruto. Ok? E o cloreto de sódio, temos aí aplicações milenares dele como sal, como tempero da nossa comida, como conservação de alimentos, utilização em soro fisiológico, soro caseiro, para obter soda cáustica, hidróxido de sódio, gás cloro, proclorídeo de sódio. Ele tem um monte de aplicação, ele é assim, usado para você obter diversos produtos químicos. Tá? Ele pode ser tirado por cristalização, mas aí existem depósitos de sais, tá? De sal mineral mesmo, assim, de minério, que podem ser extraídos também da terra, que a gente chama de salgema, tá? São depósitos de sal que não são, né, que não tem ligação aqui com a água do mar. Existe um sal chamado nitrato de sódio, que é da reação do ácido nítrico, né, do HNO3 aqui, e do hidróxido de sódio, que ele é usado como fertilizante, tá? O nitrato de sódio ele é usado como para a gente dar nitrogênio para o solo, para as plantas terem nitrogênio, tá? Tanto de sódio quanto de potássio, tanto faz. Eles são empregados também como conservante de carne, enlatada, defumada, que são os nitratos. E ele é encontrado em grandes depósitos naturais nos desertos do Chile. Ele é conhecido como salitre do Chile, o nitrato do sódio, tá? Aqui eles também vêm de evaporação de água rica em nitrato de sódio, tá? Então aqui você vê um caminhão levando salitre do Chile, tá? Um produto oriundo de lá.
Outro sal, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, que é um sólido branco, é o principal constituinte do calcário e do mármore. Ok? Ele é presente nas conchas, para aquela carapaçazinha que compõe as conchas, recifes de corais, casca de ovo, estalactites, estalagmites, aquela coisa que tem nas cavernas, né? Quando a gente pega o carbonato de cálcio, tá, e aquece ele, a gente gera a cal, que é o óxido de cálcio, porque libera, ó, CO3. Tá? É uma reação chamada de decomposição que a gente vai ver na próxima aula. Aí sai o que? CO2, fica um oxigênio preso no cálcio, tá? Que é o principal matéria-prima para a produção de cimento, dentre outros. Tá? A cal é muito básica, a gente vai ver isso quando a gente estudar. Isso daqui é uma substância chamada óxido, que a gente vai ver. Ok? Então, carbonato é sal porque CO3 ele vem do ácido carbônico, H2CO3. Tá? Esse é o ácido carbônico. Tá? Ele gera o ânion carbonato. Ok? E o bicarbonato de sódio, né, o que acontece? O ácido carbônico, o carbono, tem 4 ligações. Tá? Uma dessas ligações aqui, vou fazer assim, que ele vai fazer uma dupla ligação com o oxigênio. Tá? Vai compartilhar 2 elétrons dos 4 com o oxigênio. O oxigênio vai ficar aqui já com 6 elétrons. Sobrou mais esses 2 elétrons que ele vai compartilhar com um oxigênio e com outro. Só que o oxigênio aqui, que tem 6 elétrons na última camada, tá? Compartilhou um só, ele agora ficou com 7 elétrons na última camada, ainda tem mais um para compartilhar, que ele vai compartilhar com hidrogênio. Então ele tem 2 hidrogênios compartilhados. Então o que acontece? Quando o ácido carbônico libera só um H+, isso daqui vai sair na forma de H+, e vai ficar uma carga negativa aqui, porque esse par de elétrons fica com ele. Tá? E ele vai ficar com um elétron a mais aqui do que ele tinha, ele está no octeto. Então, eu tenho o ânion HCO3 com a carguinha de menos. Esse daqui é o bicarbonato que a gente tanto ouviu falar. O ânion bicarbonato, ele também é chamado de hidrógeno carbonato por causa desse hidrogênio que ele tem aqui. Então, agora vocês estão vendo de onde veio o bicarbonato de sódio, da reação de soda cáustica mais H2CO3, só que foi só um NaOH, precisaria de 2 NaOH aqui para neutralizar tudo. Aí eu formo NaHCO3 mais água, eu formo bicarbonato de sódio. Tá? Usado como fermento químico, ele faz a composição do fermento químico. Por quê? Quando ele encontra um ácido, ele volta, tá? Quando ele encontra um H+, ele volta a virar ácido carbônico. Ele cola aqui de novo. E o ácido carbônico, ele se decompõe em água mais CO2. O ácido carbônico, na verdade, eu produzo o ácido carbônico se eu soprar com um canudo CO2 da nossa respiração na água, ela reage e forma ácido carbônico, é um ácido muito instável. Inclusive, é o gás do refrigerante, é gás carbônico em água, que depois vai saindo, ele é muito instável, ele se decompõe. Tá? E também é utilizado como antiácido, né, bicarbonato para eliminar a acidez estomacal, dentre outros. O sulfato de cálcio é matéria-prima do giz. O giz de antigamente não existe mais, né? Agora é tudo caneta, né? Ele era composto de sulfato de cálcio. Também pode ser utilizado para... é o gesso. Está na forma hidratada. Quando ele está hidratado, com 2 águas aqui na estrutura dele, isso daqui é um sal hidratado, ele vira o gesso. Tanto na construção civil, para ortopedia. Ok? O sulfato de alumínio, ele é empregado para tratamento de floculação de água de piscina. É outro sal que veio do ácido sulfúrico, H2SO4, e a reação com hidróxido de alumínio. Ok? Reagiram e formaram o sal sulfato de alumínio usado para floculação de piscinas. Para encerrar as funções químicas, vamos falar dos óxidos, só falou deles, tá?
Só faltou falar dos óxidos. E os óxidos, eles são substâncias formadas geralmente pelo oxigênio e outro elemento qualquer, com exceção do flúor, que é o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio. Então o flúor não faz óxido, não existe óxido de flúor, tá? Porque lá na tabela periódica, que nem a gente viu, o átomo mais eletronegativo que existe é o flúor. E o segundo átomo mais eletronegativo que existe é o oxigênio. Carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, eletronegativo para cá e para cá, tá? Então o átomo mais eletronegativo é o flúor e o oxigênio está em segundo lugar. Então, toda vez que o oxigênio reage com qualquer substância X, ele vira um ânion, ele vira um óxido. Ele vai estar do lado direito da molécula. Lembrando que quando a gente escrever a molécula é o cátion primeiro, depois o ânion. Tá? Ele vai ser o cara que vai puxar elétrons. A gente vai ter uma resultante sempre de elétrons em busca do oxigênio. Ok? E o oxigênio, ele reage praticamente com todos os elementos químicos e forma óxidos. Tá? Por exemplo, reação do carbono com oxigênio. O carbono com oxigênio vai formar o CO2, que é o gás carbônico. Ok? Isso daqui é gás carbônico congelado, que a gente conhece como gelo seco. Isso é um óxido, é o óxido de carbono. Tá? Óxido de cálcio, que é a cal que a gente viu, CaO. Tá? Tem que ser o oxigênio ligado ao elemento. Por exemplo, carbonato de cálcio, se tiver um CO3 assim, isso é um sal. Tá? Porque o oxigênio tem que estar ligado direto ao elemento. Agora o CO2 é um óxido. Tá? Al2O3 é o óxido de alumínio, por exemplo. Óxido de manganês, MnO2. Então, óxido é qualquer coisa da tabela periódica com oxigênio do lado. Ok? Mas o que acontece? Aí vai depender com que o oxigênio está ligado. Ó, a bauxita é o hidróxido de alumínio, que eu falei aqui. Ele é conhecido como bauxita. Grande parte, a hematita, é o óxido de ferro. A gente encontra muita matéria oxidada na natureza na forma de óxido. Tá? O quartzo é o óxido de silício. Ok? Quartzo aí, o pessoal fala tanto aí do Vale do Silício, aí, ó, é o óxido de silício. Então, com base nesses exemplos, existem aqui óxidos iônicos, formados por um elemento metálico ligado ao oxigênio. Então, quando é um metal, tipo cálcio, esse é um óxido iônico. Agora temos os óxidos moleculares e os óxidos de rede covalente. A rede covalente, a gente viu na aula de ligação covalente, tá? Esse da rede covalente é tipo a sílica, que forma, né, aquele cristal todo bonito de rede covalente. Os óxidos moleculares são aqueles óxidos ligados a metais. Tá? E os óxidos iônicos são os óxidos ligados a metais. Porque a diferença de eletronegatividade é tão grande aqui que o oxigênio praticamente rouba os dois elétrons do cálcio e transforma o cálcio em cálcio 2+. E aí o que acontece? Esses óxidos iônicos, eles são óxidos que nós chamamos de óxidos básicos, tá? Vou tirar o hidrogênio, mas todos os óxidos aqui de metais, tá? Não estou pegando os semimetais. Estou pegando os metais aqui como um todo, tanto os alcalinos, tanto os de transição, tá? Quanto esses outros daqui. Esses daqui são semimetais, por exemplo, silício, o arsênio vão formar óxidos ou de rede covalente ou óxidos moleculares já. Mas os óxidos de metais, em sua generalidade, são óxidos básicos. Tipo, ó, os óxidos aqui da família 1, lembrem aqui que na família 1, os cátions são todos mais um. Lítio mais um, sódio mais um, potássio mais um, por aí vai. Aqui os cátions são todos mais 2. Aqui tem variação, tá? O ferro pode ser mais 2, mais 3, porque são metais de transição, que a gente viu que eles têm aquele orbital D que muda totalmente a química deles. Mas enfim, vamos falar aqui do 1+ e 2+. O alumínio já vai ser 3+, puramente. Tá? O estanho vai ser 4+, e por aí vai. Porque aqui a família
13, família 14, 15, 16, 17 da tabela periódica. Mas aqui, voltando, o óxido de sódio, então, se o oxigênio é 2-, que a gente já sabe disso, é o número de oxidação comum dos óxidos, porque o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada, ele tem que roubar 2 elétrons de alguém para ficar com os 8 do octeto, então ele vai ser 2-, que ele rouba 2 de alguém. Logo, se o Na está na família 1 e é um Na+, então eu preciso de 2 Na para essa molécula ficar com 2+ aqui, 2- ficar com 0. Então, beleza. Óxido de sódio mais água, essa é uma característica dos óxidos básicos. Eles vão formar uma base. Opa! Hidróxido de sódio. Então, se eu pegar óxido de sódio e reagir com água, eu tenho hidróxido de sódio. Tá? Se eu pegar K2O, que é o óxido de potássio, e reagir com água, tá? É só eu desenhar, ó, KOH. Só que já vamos começar a aprender a balancear a equação. Se eu tenho 2 potássios aqui, eu tenho que ter 2 aqui também. Porque lembrem-se de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tem que ter 2 no início e no final. Água, fiquei com 2, ó, H2, oxigênio, fiquei com 2. Um daqui e um daqui. Top. Tá? Da mesma forma, agora eu pegar aqui um cálcio. A cal, quando eu reajo cal com água, ó, o cálcio, ele é 2+, ele vai formar CaOH o quê? 2, porque o hidróxido de cálcio tem que ser 2, porque o cálcio é 2+ e o OH é menos. Aqui já está equilibradinho, ó. 2 hidrogênios, 2 oxigênios e um cálcio. Então, os óxidos básicos, quando reagem com água, formam uma base. E mais ainda, ele é básico, ele pode reagir com ácido e vai formar sal e água da mesma forma que a base. Tá? Só vai ser um pouquinho diferente, que eu vou formar um pouquinho mais de sal, porque aqui ele tem uma carga de cátion maior, vou precisar de mais ácido para neutralizar. Tá? Então, o óxido de sódio, assim como o hidróxido de sódio, reage com ácido clorídrico, gerando o sal clorídrico de sódio e água. Tá? Da mesma forma, agora aqui, os óxidos dos ametais, esses daqui, ó, de carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, cloro, flúor não, né? Que o flúor não forma óxido, né? Cloro, bromo, eles são óxidos ácidos. E olha só, eles quando reagem com água vão formar o ácido correspondente. Por exemplo, o SO3, quando reage com água, gera o ácido sulfúrico. O gás trióxido de enxofre, que é um óxido, reage com água e forma ácido sulfúrico. O ácido dióxido de enxofre que tem, o SO2, do efeito estufa, lá, aquela coisa, quando reage com água, ele vai formar o quê? É só fazer o ácido dele. Ó. O H2 repete, que tem que ter próton, e soma o oxigênio da água aqui, SO3. E o SO2 liberado pelas indústrias, quando encontra a nuvem de chuva lá em cima, chove ácido sulfuroso na gente. Olha a chuva ácida aí. Tá? Esse é um dos componentes da chuva ácida. O gás carbônico que eu falei para vocês borbulharem lá na água, né? Quando reage com água, vai formar H2CO3, que é o ácido carbônico. Ou seja, os óxidos daqui dessa galera, tá? NO2, tá? Óxido nitroso, óxido nítrico, perdão, tá? Quando ele reage com água, ele vai formar o ácido nítrico. Olha só que interessante. Então, eles reagem com água formando ácidos. E da mesma forma, eles podem reagir com base, formando sal e água, mesmo raciocínio. Eu posso reagir o óxido ácido diretamente com a base. Então, temos óxidos ácidos, óxidos básicos e ainda os óxidos anfóteros. Anfótero significa que ele reage com um ou com outro. São algumas poucas exceções, como o zinco. Tá? O zinco, ele pode, se ele reagir com um ácido, ele forma um sal, sulfato de zinco. Tá? E água, neutralizou. Agora, se ele reagir com uma base, ele forma, tá,
um ânion complexo, que também é um tipo de sal. Isso daqui é o tetridroxizincato de sódio. Não vou entrar em detalhes aqui, isso daqui é um ânion complexo, tá? Que vocês vão estudar depois em outra parte da química. Mas enfim, existem também esses óxidos que reagem tanto com ácido quanto base. Tá? E eles são pouco solúveis em água, eles já não reagem muito com água, eles preferem reagir com ácidos e bases. Temos ainda os peróxidos. Tá? Os peróxidos eles são diferentes, tá? Porque eles têm dois oxigênios, um ligado com o outro assim. Tá? Mas eles atuam como óxido também. O mais comum é o peróxido de hidrogênio. Como é que funciona o peróxido de hidrogênio? Tá? Eu tenho dois oxigênios que se ligam. Tá? Em vez de fazer uma ligação dupla, eles preferem, tá, fazer isso aqui. Ó. Esse oxigênio veio para cá, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Esse oxigênio virou para cá, também fez isso daqui. Tá? Ele prefere fazer esse tipo de reação. Tá? E, na verdade, quando a gente tira os dois H+, a gente fica com O2, 2-, como se cada oxigênio contribuísse com uma carga negativa aí. Ok? E tem caráter básico isso daqui. Eles funcionam como bases. Tá? Então o mais famoso é o H2O2, que é isso daqui que eu desenhei, que vocês conhecem como água oxigenada, porque é uma água com oxigênio a mais, né? Ele é um tipo de óxido chamado de peróxido. Tá? Mas temos peróxidos de potássio, peróxido de cálcio, peróxido de sódio. A diferença é que ele tem ainda um oxigênio a mais. Ok? Então, alguns óxidos importantes para a gente terminar a aula aqui. O óxido de cálcio, que é a cal, tá? Chamada de cal, cal virgem ou cal viva, né? Cal virgem, cal viva. Ele é decomposição térmica do calcário, que nem eu falei para vocês, que é aquecido, o calcário marinho, e gera cal. E quando ele reage com água, ele gera hidróxido de cálcio, que nem a gente viu, que é chamada de cal extinta ou cal apagada, porque ele reagiu e virou uma base. Tá? Ele é utilizado na construção civil, agricultura, tratamento de água, esgotos, ok? E por aí vai. E tem que ter cuidado, porque como ele reage com a água virando um hidróxido, quando ele entra em contato com a pele, ele irrita, tá? Como qualquer base. É uma base que gera muito OH-. Tá? E também se inalar pode causar tosse, espirro, então náusea. Tem que ter cuidado, porque ele acaba sendo tóxico quando ele é misturado com água. O carbono, ele pode formar, além do dióxido de carbono que nós já conhecemos muito bem, o CO2, um chamado monóxido de carbono. Tá? Esse daqui faz inclusive uma estrutura interessante. Tá? Porque o oxigênio ele vai dar mais um desses pares eletrônicos aqui como uma ligação coordenada para o carbono, e esse carbono vai ficar com um parzinho desemparelhado aqui, e isso daqui é extremamente reativo e extremamente tóxico para a gente. Tá? Esse é o monóxido de carbono. Tá? O monóxido de carbono ele é um gás utilizado em siderurgia, em termos de aplicação industrial, para reduzir o óxido de ferro, tá? Presente na hematita. Então a hematita, quando reage com o monóxido de carbono em alta temperatura, ele vai formar o ferro líquido, ferro que depois vai ser resfriado e vai gerar a barra de ferro, tá? E liberar CO2 para a natureza. E ele é extremamente tóxico, como eu falei. Uma quantidade alta de monóxido de carbono no sangue, ele vai causar a asfixia da pessoa. Tá? Então tem que ter muito cuidado com o monóxido de carbono. Ele também é expelido em alguns processos de combustão incompleta, como cigarro, madeira, enfim. Ele é um gás tóxico, um gás muito perigoso. Já o CO2, que é o gás carbônico que a gente expira para fora, né, que é o óxido de carbono mais conhecido, o que acontece? Ele pode ser utilizado pelos organismos fotossintetizantes para fazer suas estruturas, são as plantas, as bactérias cianofílicas que pegam o CO2 da atmosfera e transformam em matéria orgânica. Ele é o causador do efeito estufa, então quando a gente queima muita coisa, né, tem muita emissão de CO2, ele acaba
tendo esse efeito de aprisionamento do calor aqui embaixo, e uma coisa que pode ser prejudicial para o clima da Terra. E quando ele é sólido, abaixo de 78 graus negativos, é o gelo seco. Tá? E aí o gelo seco, quando a gente coloca ele em temperatura ambiente, ele começa a liberar gás carbônico num processo de sublimação. E é muito bonito, né? Na minha época de mais jovem, a gente usava isso para fazer vulcão nas feiras de ciências, era bem interessante. O dióxido de silício, tá? Que é a sílica, aquele que faz uma rede covalente, ele é muito mais abundante, é o óxido mais abundante na crosta terrestre, para você ter uma ideia. Ele é o principal componente da areia, então a areia tem basicamente óxido de silício, e é a matéria-prima essencial para a produção de vidro, que é areia derretida, e ele é cristalizado e vira o vidro. A gente reforma toda aquela estrutura cristalina e vira o vidro muito bonito. Tá? Enfim, ele pode ser encontrado em diversas formas cristalinas, como o quartzo puro, que é aqueles cristais bonitos, o topázio, a ametista, ok? Então é um óxido também muito abundante. E como eu já falei para vocês, alguns óxidos ácidos, como o SO2, o SO3 e o NO2, que inclusive eu falei, né, há um ponto atrás, eles, quando são emitidos na natureza, assim, ao chegar na nuvem e encontrar as nuvens de chuva, eles reagem com água e vão formar ácidos. Okay? Então, são um grande problema. E o pH deles, a chuva é considerada ácida quando o pH está abaixo de 5,6, é um pH já considerado bem ácido. Ok? Então, ele vem por causa da queima de carvão, combustíveis fósseis ricos em enxofre, né? Então aí o enxofre, quando é queimado, ele gera SO2 e SO3, e aí vai lá para a atmosfera e faz chover H+ na gente. Então era isso, pessoal, terminamos as funções inorgânicas. Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado. Na aula que vem teremos nossa última aula, que eu vou dar uma pincelada nos tipos de reações químicas que tem, para deixar vocês já preparados para, a partir da físico-química, já estudarem mecanismos de reação e reação estequiométrica com a base já bem consolidada. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Não esqueça de acessar lá o nosso Classroom e ver todo o material que a gente tem lá. E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.